Vamos começar então? Começar então? Bom, Então quem vamos lá. está chegando depois aí, boa noite a todos. Né? Boa noite, pessoal. Estamos hoje aqui com o Silas, o Mauro, são sócios da Find Money, robô nosso aí da Untic, da plataforma Untic. Viemos hoje aí fazer essa live para falar um pouquinho aí sobre os robôs, sobre os operacionais, contar um pouquinho aí como está a performance. E é isso, né, Silas e Mauro? Bem, Boa é noite, isso aí. pessoal. Se Boa quiserem se noite. apresentar, contar um pouquinho aí da empresa, fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Bom, boa noite, Silas aqui então. Bom, vocês já devem ter até conhecido aí pelo canal, se não conheceu também, eu, o Mauro aí, temos uma galera ali no grupo da Find Money. Bom, quer também comentar alguma coisa aí, Mauro, antes de continuar sobre a apresentação da empresa? Bom, pessoal, boa noite, né? Meu nome é Mauro Martins, sou sócio da Find Money, me dedico mais à parte aí das estratégias, né? E é isso. A apresentação, não sei se vocês já estão visualizando aí. Estamos sim, tá na tela. Tá na tela pessoal. Bom, basicamente aí, a Find Money ela foi fundada em 2019, né? O intuito nosso da empresa ali era ajudar um grupo pequeno de investidores que acabou se tornando ali rapidamente um grupo um pouquinho maior e com esse intuito de ajudar ali na bolsa de valores com estratégias automatizadas. O que a gente percebeu lá no passado, né? Que principalmente quando era 2019, ali o pessoal estava um pouco tentando entender como que funcionava esse mercado. A gente percebia que o pessoal acabava patinando um pouco com relação a esse ponto, né? Até porque cometia alguns erros, ou até hoje, né? Vamos dizer, pessoas aí mais experientes ainda cometem esses erros, e a ideia do grupo, né, quando a gente nasceu lá, era uns ajudar os outros ali, a gente tentar minimizar esses problemas e buscar estratégias vencedoras, né, em conjunto. E nesse meio do caminho aí a gente acabou tomando algumas rédeas, né, que é com relação ao Mauro, né, que ele entrou lá no início também com a gente já começou ali o Mauro, ele é extremamente habilidoso ali com relação a desenvolvimento de robôs, ele acabou ganhando alguns campeonatos ali de desenvolvimento, ele vai até comentar, e basicamente a gente tem aí a nossa missão, né, de fornecer ao investidor uma tecnologia de ponta no mercado, tentando fazer com que a estratégia ela sobreviva, até porque a gente até sabe, vamos comentar um pouco sobre o índice também, né, esse resumo do índice, mas o índice é algo vivo e ele acaba mudando ali, tendo alguns períodos, e a gente tenta, né, buscar essa adaptação desses certos períodos com estratégias automatizadas aí. Quer comentar um pouco, Mauro, antes de eu dar sequência? Acho que você falou muito bem, Silas. Realmente, esse foi o nosso intuito quando a gente começou, né? De ajudar as pessoas, né? Desenvolver os robôs aí para ajudar as pessoas, para trabalhar o emocional, né? Todo mundo estava começando ali também, não era só, né? A gente também começou junto ali com muita gente e a gente aprendeu bastante também. E desde então a gente sempre tem esse lema nosso, né? De procurar, né? Além de ajudar as pessoas aí com investimento automatizado, passar a parte do emocional, ajudar as pessoas, principalmente, né? Conversando com as pessoas do nosso grupo, sempre tocando ideias, né? A gente mostrando que, infelizmente, né, o mundo de investimento automatizado também não é fácil, não é simplesmente você, né, fechar o olho que vai dar tudo certo, tem que ter um preparo emocional, você tem que ter um gerenciamento de risco muito legal, né? E é isso, a gente gosta sempre de estar ajudando as pessoas, de estar fazendo essa parte didática, de estar conversando, estamos sempre abertos aí né? Sempre a gente gosta bastante de interagir no nosso grupo, sempre estamos desenvolvendo aí estratégias novas com o pessoal. É isso. E aquela coisa, né, que muitas pessoas ali, infelizmente, eles acabam vendendo sonhos, né? E a gente sabe que muitas vezes a galera que entra nesse mercado entra sem dinheiro, entra com um emprego que acabou de perder o emprego e entra tentando mudar de vida e fala, não, agora eu achei um dinheiro fácil, né? E não é.
gente tenta até preparar a pessoa que não é bem assim, você tem que ter sua carteira, você tem que ter seus outros investimentos. Isso aqui é apenas um braço ali que você pode te ajudar, mas se for muita sede ao pote ali, isso aqui é facilmente, como a gente até comenta, é Fórmula 1 ali do mercado financeiro. Tem que tomar bem cuidado com o que você faz ali nesse mercado. Até porque por trás tem nós, seres humanos, né? Que por mais que a gente faça um curso, aprenda, que nem vocês frisaram agora, a parte emocional, gerenciamento de risco. E quanto mais confiança, né? Quanto mais você ganha, mais perto você tá da perca, né? Tem um trader que fala isso também, porque você vai criando consistência e a perda é inevitável acontecer, não perder tudo, eu digo, mas ter um dia de loss e você saber lidar com esse dia, você acaba se acostumando a ter bons resultados, e o dia que tem uma operação negativa, às vezes você não sabe sair o momento, não consegue porque seu emocional não deixa, o ego não deixa, você fala, não é possível, eu vou virar, aquele dia eu aumentei o lote aqui perdendo, aí volta, melhora o meu preço médio, começa as besteiras, e aí vem uma atrás da outra, então o robô acaba ajudando para quem tem essa dificuldade. Às vezes a pessoa até sabe operar, conhece de mercado, mas o emocional um dia acaba prejudicando essa pessoa mais do que ela estava predisposta a perder no começo do dia, que você fala, bom, hoje meu stop loss é tanto, mas na hora que chega ali que a operação está em aberto, você tem uma dificuldade de ir lá e assumir aquele loss, né, e zerar a posição. Então o robô acaba ajudando nessa parte emocional. Exato. É autossabotagem, né? A gente até comenta. Exato. Ele tem aquela mente que parece que quando tá perdendo o cara é um leão, né? Mas quando tá ganhando ali, ele acaba sendo mão de alface, não, mas beleza, isso aqui já tá bom, e não deixa o operacional executar ali de forma real. Então é bem complicado, e hoje a gente sabe que essa automação aí, para isso, ela veio muito bem, né? Só que também é aquela coisa de você consegue, da mesma forma que você pode sabotar, né, uma operação manual, você consegue sabotar ali no robô. Então aquela pessoa que fica acabando fechando a mão ou tentando alavancar, beleza, hoje eu perdi, então eu vou dobrar o lote, vou tentar fazer tal coisa, e acaba entrando com aquelas estratégias mirabolantes, muitas vezes sem saber o que fazer. Lógico, tem muita maneira ali, vamos dizer, certa de fazer isso, e a pessoa experiente, que nem você comentou, né, que a divisão entre uma perda ali, o ganho é bem próximo. Então, muitas vezes essa virada de chave, às vezes a pessoa está próximo disso e não consegue, né? Então, é bem complicado isso daí. Bom, aqui a gente entra daí com relação ao mini índice. Antes, né, a gente gostaria de comentar a respeito do mini índice, do posicionamento que ele se encontra hoje, né? A gente não quer dar call de maneira alguma, né? Mas é só para mostrar uma visão ampla aí, né, no gráfico diário ali, como que o mini índice está se comportando, e uma das dificuldades, né, que os robôs enfrentam, né, que é essa mudança repentina ali de mercado. Você quer falar um pouco, Mauro? Acho que Bom, tá, eu não sei se está passando a minha tela, Silas, ou a sua agora. Desculpa a ignorância. O que vocês estão vendo a minha apresentação? Vocês estão vendo a apresentação em tela full? Estamos, tá aqui um resumo do mini índice. Ah, então beleza. É isso mesmo. Bom, aqui, né, a gente vê o ano aqui de 2023, eu peguei ali desde novembro de 2023, a gente vê que depois de novembro, o índice entrou numa consolidação, tendência de queda, né, um pouco de tendência de queda, teve uma recuperação aqui nos últimos dias, né, e agora voltou uma leve tendência de queda. Fiz alguns rabiscos aqui, né, mostrando alguns pontos de negociações importantes aí para a gente meio que entender o que está acontecendo, né? Então, assim, a gente vê que o índice está travado nesse ponto de 106, 105 e hoje fechou nesse ponto, né? Hoje quase não andou o mercado. Tem alguns suportes ali, tem algumas resistências ali em cima que o índice já testou e não passou. Tem duas resistências ali para baixo, tem essa do 103, 104 mil que acho que a tendência é do índice chegar ali e subir, espero eu que seja isso, mas também tem outra ali em 97,5. Depois de 97,5 não tem mais nada que vai segurar o índice, né? Mas eu acho que, né, analisando
analisando os próximos slides aqui, a minha opinião, claro, como o Liceu falou, não é nenhuma cal, mas a minha opinião é que o máximo pode chegar nesse suporte aqui de 103 e depois apontar para cima. Por quê, né, essa minha opinião? Né, quando a gente pega a composição do índice, né, a gente vê que as ações principais são Vale, Unibanco e Bradesco, Petrobras, são as principais ali que movem o índice. Né? E quando a gente vê elas, a Vale muito defende da economia ali da China, né, do relação ao consumo de metais da China. A Vale está uma tendência de baixa. Hoje, inclusive, ela caiu 3%, né? Ela abriu, né, gapadíssima e continuou a queda. Mas a Petrobras, ela está em tendência de alta, né? A YouTube está subindo. Hoje teve uma leve correçãozinha ali, mas ela tem uma resistência aqui, mas está ali nesse nível de negociação. Petrobras, ela subiu, né? Continuou o movimento dela de alta. Petrobras 3 também, a mesma coisa, né? Continuou o movimento. Bradesco, né? Bradesco teve alguns fatos relevantes aí no final do ano passado. Então ela teve uma tendência aí, tá uma leve tendência de baixa, mas está consolidada. E a B3 até coloquei aqui, mas ela não influi muito, né? A B3 já, embora ela tenha uma participação, já não é tão grande, ela vai mais reagir ao mercado. E também a taxa de juros futuro, né? Que também ela vai entrar na composição do índice, ela está em baixa, né? Os sinais que a economia estão dando são muito bons aí em relação à taxa de juros, então ela está em uma tendência de baixa. Então, o que nós da Find Money nós acreditamos que vai acontecer? Eu acredito que no máximo vai bater naquela resistência naquele suporte de 103 e o mercado vai subir. Né? O que a gente tem que estar influenciando aqui? Mudança de governo, né? É um fator muito relevante em relação à política, né? O arcabouço fiscal que sai, não sai, decisões que vão acontecendo, política externa, né? A gente está num momento muito agitado globalmente, variações extremas do preço do petróleo e minério de ferro, né? A gente sabe que está tendo muitas questões em relação ao OPEP, muitas manipulações, o pessoal diminuiu um pouco aí a carga para puxar o preço do petróleo para cima, acabou favorecendo a Petrobras. A gente está enfrentando, né? Eu sempre gosto de deixar um indicador de range diário embaixo. Então a gente vê que a gente está num range diário aí de aproximadamente 2% no índice, que a princípio não é alto, né? Quando você fala de 2% no índice, está falando de 2.200 pontos, 2.300 pontos, o que na minha opinião, não é alto. O problema são a maneira que esses movimentos estão acontecendo, né? O movimento não está sendo de tendência, o movimento está sendo muito repentino, principalmente nos momentos de abertura. Hoje foi um dia, né? Eu até coloquei um print aqui das últimas semanas aqui dos últimos dias do índice, e a gente vê todos os dias esses movimentos. O índice abre e até sobe um pouco, cai bruscamente, sobe bruscamente, depois ele decide para onde ele vai. E hoje aconteceu exatamente isso. Né? Hoje, a hora que a abertura da bolsa da B3, o índice caiu muito. De repente subiu 2.000 pontos na hora da abertura da bolsa americana ali em minutos. E depois caiu mais de 1.000 pontos novamente. Então, é um movimento complicado para os robôs. Né? Por que é complicado para o robô? Normalmente, quando a gente parametriza stop loss no robô, raramente a gente coloca sempre 0,5%, 0,40%, e esses movimentos, embora eles são gerenciáveis, caso você entra no momento, ele está sendo muito rápido. Dessa maneira, está levando, né, muitos robôs no momento atual estão tendo, né, o que a gente chama aí no mercado de violinada, né, do robô entrar, ele ser estopado e depois o preço ir para onde ele estava indicando. Quer dizer o quê? A entrada era boa, o stop que não foi suficiente. Então, Perfeito. o que a gente listou aqui? Nas últimas semanas, somente no dia 11, né, a gente vê que o dia 11 ele foi, né, pegou uma tendência de alta e não subiu. Todos os outros dias teve diversos retornos à média, né? Você coloca qualquer média ali, razoável, média de 9, média de 20, o preço volta várias vezes durante o dia. Normalmente está abrindo com gaps superiores a 0,5%, né? Sempre, quase todos os dias abre-se com gap. O mercado com padrão consolidado, né? Com uma leve tendência de baixa. E as correções significativas após a abertura de ações do mercado americano.
que está prejudicando muitos tipos de robôs. Então, o que a gente está trabalhando hoje como Find Money? Alguns robôs que buscam esse fechamento de gap, né? Sempre, principalmente eu, particularmente, gosto muito de usar algumas parametrizações que buscam entrar comprado no início do pregão. Sempre abro em tendência de baixa. Eu gosto de entrar comprado porque se o preço afasta muito da VWAP, ele tende a, né, os grandes operadores tendem a levar o preço mais próximo da VWAP. Evitar esses horários, né? Estou evitando esses horários de notícias de mercado americano, que são tipicamente às 9h30, às 11 horas, às 11h30 e às 15h30. Abertura do mercado de ações 10 horas e abertura do mercado americano às 10h30. É possível lucrar nesses horários? É possível e muito, porque do mesmo jeito que você tem volatilidade para você ser violinado, você tem volatilidade para você ter o seu ganho rápido e sair do mercado, né? O que você vai ter que ajeitar nesses horários é o quê? O seu risco-retorno, né? Você vai ter que tomar um pouco mais de risco nesses horários, né? Para você conseguir gerenciar melhor a posição, porque o preço pode ir bruscamente contra você e voltar provando que a tua entrada estava certa. Então, né, em geral, a maioria dos robôs eu estou evitando esses horários, estou colocando janelas de operações para evitar esse horário, e outros robôs que vão tomar proveito, que preferem operar em relação em volatilidade, pelo contrário, eu coloco de propósito, propositalmente rodando nesses horários, obviamente aumentando um pouco o risco dele, mas aproveitando desses movimentos, que aí você consegue ter seu ganho rápido e sair da operação. A tendência, né, às 11 horas, normalmente o índice está apontando para onde ele vai, a partir das 11 horas, ali passou a muvuca das operações, você consegue sentir uma tendência um pouco mais definida. Boas oportunidades para os robôs de bandas, né, em geral Bollinger, Keltner, Envelope, porque, inclusive, bandas boas, tá? Eu, particularmente, gosto muito de acompanhar a banda de Bollinger de 20 períodos desvio padrão 2 no índice em 5 ou 15 minutos, e está sendo muito proveitoso esse tipo de operação. O mercado está respeitando bastante a amplitude das bandas. Então, isso é importante. Quando o mercado respeita a banda de Bollinger, quer dizer que ele está travado, né? Porque quando ele está numa tendência muito grande, ele vai acompanhar o extremo da banda por muitos candles consecutivos. Isso não está acontecendo ultimamente. O mercado bate na banda e volta, porque ele está consolidado, só os movimentos que são muito bruscos. E oportunidades para os robôs seguidores de tendência, mas isso, assim, como eu falei, evitar os horários de volatilidade, porque normalmente o robô de seguidor de tendência ele não tem um stop loss muito grande e ele corre muito risco de ser violinado nesses horários. Você violina o robô, toma o loss e aí volta exatamente ali no seu ganho. Você fala, olha só, se tivesse 10 pontos, 50 pontos a mais, eu teria aguentado. Se tivesse 100 pontos a mais, teria aguentado. Mas como a gente não consegue prever o futuro, né? A gente não consegue prever qual vai ser a movimentação do dia, a gente tem que se precaver. Então, né, no momento, na opinião da Find Money, não usar robôs de seguidor de tendência antes das 11 horas, que o risco de tomar de ser violinado nesse momento está muito alto. Quando você diz seguidor de tendência, pegar pontos maiores, né? Porque a tendência o robô ele sempre vai tentar e não vai querer ser louco de ficar só querendo achar o ponto que virou o mercado e ele contra. Isso. Ele entrou num fluxo, vamos junto com ele, mas às vezes não tentar buscar tantos pontos, buscar um alvo tão longo, porque essa manhã ele acaba às vezes mudando drasticamente. Isso, com certeza. E às vezes até volta, que nem você falou, volta depois na tendência que estava, mas aí veio pegar seu stop para depois continuar o movimento maior, né? A gente tem que fazer, no momento atual, como está muito, né, o mercado está muito sensível, muito aberto a esse tipo de notícias, de questões políticas, questões aí externas, então tá difícil, não que não exista, os pontos estão ali hoje. Sim. Mesmo, né? Quem conseguiu vender ali na máxima, conseguiu 2.000 pontos ali em 5 minutos. Mas exatamente, sim, você vai ficar vendo, né? Normalmente esse robô que tentou acertar aquele ponto já tomou 10 stops antes até chegar ali. E será que tá valendo a pena? Sim. Acho que não, acho que tem que ser mais devagar. E vocês, já um pouquinho, até, desculpa, no meio da apresentação a gente vai tendo um papo informal aí,
vocês fazem esses ajustes semanais, diários, de acordo com a característica do mercado, que nem vocês traçaram aí, não dá para a gente, que nem você falou, adivinhar hoje qual que vai ser o comportamento do mercado, mas a gente pega um curto prazo aí, um cenário, uma foto aí de 15 dias, pelo menos um mês, curto prazo, tenta pegar isso, vocês fazem ajustes nesses robôs que estão disponibilizados na UTIC, periodicamente. Com certeza. Né, tem até, o próximo slide fala um pouco dos robôs, né? O robô Bo-Katan, né? Tem a fotinha da Bo-Katan aqui, o capacete. Ela opera nos primeiros. É um robô que opera ali bem no começo do mercado, tá? E ele busca gap, como eu falei. E ele tá, né? No mercado atual, que quase todos os dias está abrindo gapado, ele tá numa tendência muito boa. Né, esse é o resultado do ano aqui da UNTIC. Ele sofreu algum ajuste. Ele tinha um problema que ele fazia uma parcial e voltava no break-even, estava prejudicando o gain. Então a gente fez alguns ajustes. A gente vê que a curva de subida está muito mais pronunciada a partir de março e abril, que foi quando a gente fez esse ajuste. A gente viu que tinha oportunidade. Olha, vamos ajustar aqui, vamos colocar um trading stop maior, puxar a parcial um pouquinho para frente para ganhar um pouquinho mais de pontos e fizemos o ajuste. A gente vê que a curva aqui desse mês está muito mais íngreme do que a curva de fevereiro, de março, por exemplo. Foi antes do ajuste. Né? Então, assim, foi um robô que a gente ajustou, ele trabalha só no início do mercado, né? Ele entra das 9 ali às 9h10. Se ele sentir que vai ter uma possibilidade de fechamento de gap, ele vai entrar buscando fechamento de gap, senão ele não vai fazer mais operações. Perfeito. É um robô que opera bem ali no início. Assim, só que também a gente evita também aquela ficar ajustando frequentemente todo o robô. dia, A gente deixa ele performar ali por um longo período, que nem ele mostra, desde janeiro ele estava, e a gente foi interceder nele ali em fevereiro, né? Então foi ali questão de quase 2 meses ali para a gente iniciar uma alteração. Porque também se a gente viver tentando alterar o robô, você fica literalmente... Aí perde até o propósito, né? Porque senão vira um robô manual que diariamente você fica ajustando para o tipo de mercado. E a ideia de robô é, claro, o mercado ele muda diariamente, tem dia que está mais direcional, tem dia que está mais lateralizado. Tem robô que se encaixa mais no mercado lateralizado ou mercado de tendência, mas a ideia é que você chegue numa estatística que não é que vai ganhar todos os dias, pode ter percas, mas que chegue ali numa estatística que teve muito mais ganhos do que perca, enfim. E precise mexer o quanto menos, né? A gente sabe que ele sempre nunca vai estar com o robô pronto, ele tá pronto, mas ele sempre vai ter ajustes e melhorias para ser feito, né? Isso é normal de quem opera, de quem desenvolve estratégia automatizada. Ele está em constante construção diariamente, quem sabe, o mercado muda, às vezes faz um ajuste, depois não é que mudou o robô, às vezes você muda alguma coisinha de ajuste para o mercado, para caracterizar o mercado hoje, depois o mercado volta a atuar como atuava 6 meses atrás, você já tem um modelo que, como ele performava bem há 6 meses atrás, você só volta aquele modelo, né? Você não desenvolve um novo parâmetro, um novo gerenciamento, você vai desenvolvendo técnicas mas isso mostra o cuidado que vocês têm, a atenção que vocês têm diariamente em acompanhando essa performance para deixar ele o mais assertivo possível, né? O que nós fazemos tem várias, né? Quando nós colocamos o robô para, né? Colocamos o robô para rodar na plataforma UNTIC, eu tenho várias variações dele com alguns ajustes diferentes rodando junto. Então eu tenho todos eles rodando, né? E aí conforme a gente vai, olha, hoje, por exemplo, a versão 1, né? Eu tenho algumas versões que eu tenho um filtro que vão dar preferências a compras e outros que vão dar preferências a vendas. Legal, né? legal isso. Então, por exemplo, eu vejo que o mercado está numa tendência de baixa, então eu tenho aquele robô que o filtro dele dá uma possibilidade, ele vai procurar, não, se tiver um gap de alta muito pronunciado, ele de baixa e for subir, ele vai entrar comprado, mas se o preço estiver num range razoável, ele vai procurar dar uma oportunidade mais à venda do que à compra. Né? Eu tenho várias, como você falou, a estatística, né? Você tem que confiar na estatística, que você desenvolveu isso ao longo de
um tempo, estudo, muito teste de robustez antes de colocar para rodar, né? Todos esses robôs da Untic, eles rodaram pelo menos 6 meses fora da Untic até entrar na Untic. Esses robôs foram tudo criados em maio, né? E a gente iniciou na Untic em dezembro. Então, quer dizer, todos os robôs já tinham 7 meses de histórico rodando, tiveram seus períodos bons, ruins. E em conta isso, real. Em conta real. Isso é legal. Em conta real. Desde a criação em conta real. Porque quando, né, o teste nosso já antes de na real já estava rodando alguns meses antes em conta demo, né? Pelo menos eu deixo pelo menos uns 3 a 4 meses em conta demo, depois uns 6 meses em conta real, e aí, pô, tá legal, Show. continua mantendo a estatística. Porque é muito fácil, né? Se você acreditar num backtest perfeito e... Né, isso E o volume de mercado, né? O book, na são conta coisas demo que não se simulam. Não se simula. Exatamente. Perfeito. Essa foto aqui do Bocatan seria com um contrato, né? Essa performance aqui de janeiro de 2023 até dois sexta-feira, quinta-feira, com 2 contratos, tá bom. Isso. Beleza, só para os nossos clientes aí ter uma ideia aí de capital, enfim, do operacional. Joia. E podemos ir para o próximo, que não está tão bem, mas faz o ajuste também do Mauro aqui, que é o Jim, né, Mauro? Claro, fiquem à vontade. Já está aparecendo o Jim Jarin, não sei se quer falar sobre ele, Mauro. Bom, é um robô seguidor de tendência, né? Como ele possui ele possui alguns filtros, um que é para você achar a tendência macro do mercado e outro para a tendência diária. E quando ele vê, olha, a tendência macro é de alta e a tendência diária é de alta, eu vou entrar. A tendência macro é de alta, a tendência diária é de baixa, eu não vou entrar. Então ele tem essa confluência de filtros. Mas ele está sofrendo muito, né? Como eu falei anteriormente, robô seguidor de tendência com esses movimentos repentinos muitas vezes acaba sendo estopado e ele, infelizmente, é um robô que está acontecendo isso. Né? Ele está sendo estopado bastante, ele estava... Né, ele tinha começado o ano até razoavelmente bem, mas teve o período ali de março complicado, estava quase zerando o drawdown dele durante o ano, só que nas últimas semanas ele voltou a... Né, ele voltou a pegou um drawdown, voltou na estaca zero dele. O que nós fizemos com esse robô? Né? Como eu disse, eu tenho vários robôs, né, várias versões desse robô rodando juntos, né? E o que eu fiz? Eu tenho uma versão desse robô que eu atraso a entrada. Então, no Dinjarin normal, ele vai entrar quando tiver essa confluência da tendência diária com a tendência macro. Tá. Mas aí essa versão que a gente colocou agora, ela busca o pullback. Né? Ela, beleza, tem uma tendência macro, tendência diária está no mesmo sentido. Não vou entrar agora, vou esperar um pullback. A partir só vou entrar no pullback. Né? Fez o pullback, voltou para a tendência, ele vai entrar. Esse é o desempenho dele esse ano, né? Com essa versão. Né? Ele está bem superior à versão original. Ele faz menos entradas, porque muitas vezes você não vai ter um pullback, né? A hora que ele começa a voltar, ele volta realmente. Ou o movimento é muito rápido, né? Ele tem um range que ele considera de pullback, passou daquele range, ele fala, olha, aqui, mesmo que voltar, eu já tô fora. Né? Se o mercado voltar, por exemplo, a tendência caiu lá a 800 pontos, aí voltou 300 e começou a cair, ele entra. Ah, caiu 800 pontos, voltou 800, passou ali do Fibonacci de 166%, olha, aqui já não é mais pullback, tô fora do jogo, ele não entra. Então se tornou um robô muito mais... Né, ele vai entrar menos, vai fazer menos entradas, mas ao mesmo tempo, né, o que a gente procura é evitar esse tipo de drawdown, que é muito, né, muito ruim pro cliente, né, você pegar um drawdown tão agudo em um espaço curto de tempo. Né? Como a gente sabe, infelizmente, o drawdown é inerente ao processo de robôs e automatização, mas ao mesmo tempo a gente não quer que o nosso cliente final passe por esse tipo de situação. Então nós fizemos essa trava para evoluir. Essa versão, inclusive, tá? Essa versão que está rodando ela é mais antiga do que a versão do Dinjarin, mas como ela é mais, né? Ela entra menos, então,
né, a gente colocou a primeira versão, a versão que entra sem o filtro, sem esperar o pullback, mas pelo menos nesse momento de mercado, que com essas voltas muito grandes, a gente vai rodar essa versão até estabilizar melhor o mercado. Como eu disse, as duas estão rodando, né? Os dois, eu tenho todas essas versões rodando na minha conta, então quando tiver as avaliações, só que hoje aquela versão original tomou outro loss, e essa já não entrou. Perfeito. Né? E aí tem o Grogo também, né, Mauro? Que é um dos três aí, nosso. O Grogo, né, é o filho, é a criatura da época do Yoda, né? É o Baby Yoda, como é conhecido no seguidor de tendência. Ele tá sofrendo muito porque ele tem um stop loss maior, né? E ele tá sofrendo muita violinada, então o drawdown dele foi muito pronunciado. E o que nós fizemos, né, como eu disse anteriormente, como é um robô seguidor de tendência e a gente está tendo muita variação ali de preço nas aberturas, então, assim, a gente colocou ele para iniciar agora só a partir das 11 horas. Antes ele iniciava desde o começo do dia, né, e ele fazia operações, ele estava de lateral, mas na última semana de abril ele pegou um drawdown muito grande, porque né, ele tem um stop global de R$340 no dia, e ele pegou 2-3 dias do stop loss global, e a gente falou, olha, infelizmente a versão, né, ele iniciando às 11, ele perde muita oportunidade, mas no momento atual o mercado não está dando essas oportunidades, o mercado tá violando demais. Né, a maioria das vezes que ele tomou loss, depois o mercado ia lá e caía, né? Caía muito. Normalmente ele estava entrando vendido e o mercado caía muito após o stop dele. E então eu tomei a decisão e eu tirei os horários. Agora esse é a foto dele só iniciando às 11. Na nossa conta eu rodo ele sem limite de horário, né? Sem limite de trades. Na OnTick nós temos um limite de trades, um limite de horário. Aqui ele roda, né? Na nossa conta ele roda sem limite nenhum. E ele fazendo trade só depois das 11, ele não teve nenhum loss esse ano. Todos os losses dele foram antes das 11 horas da manhã. Então eu falei, olha, vou optar por essa versão nesse momento, né? Vamos rodar ela nesse momento. Se o mercado voltar, aqueles horários de abertura voltar, ter uma amplitude ali, um range um pouco menor nesses horários, a gente pode considerar a volta. Mas se não, eu vou continuar com essa versão que, né, ela está sendo muito mais lucrativa, muito mais tranquila de rodar, né? Mesmo os floats dela também estão bem baixos, porque como eu falei, a tendência está ali, só em alguns momentos a volatilidade está muito alta que tira, né, que está fazendo, infelizmente, está tirando os robôs. Perfeito. Então, não sei, Mauro, se você quer mostrar ele na nossa conta também ou vai deixar somente... Porque eu peguei o slide aqui que a gente estava mexendo, né? Não sei se você quiser que eu abra. Eu sei que você está sem o Wi-Fi aí, no caso. Quer que eu abra aqui um site? Acho que não precisa não, Silas. Acho que não precisa não. Fazendo um parênteses aqui no meio da live, se tiver algum cliente, alguém interessado também, tirar alguma dúvida, a gente vai entrar em contato com as pessoas que se inscreveram na live. Vamos deixar também o link depois para quem quiser chamar nosso atendimento, pessoal também para tirar alguma dúvida, se precisar entrar em contato com o pessoal da Find Money, a gente também passa o contato, quiser saber mais detalhe. Então, o intuito aqui é mostrar um pouquinho aí das estatísticas, do operacional, como é que ele está performando, como é que vocês trabalham em cima dele no dia a dia, né? Então, deixar a porta aberta aí depois, quem tiver alguma dúvida, nos chamar, que se a gente não souber, não conseguir ajudar na hora, a gente também passa o contato de vocês para tirar mais dúvidas. E é isso, vamos seguindo. Era só um parênteses aí no meio da live que a gente fechou. Vocês querem falar alguma coisa? Vamos continuar? Se quiserem, eu tenho uma dúvida aqui que eu saber. Vamos pode lá. Comentar aí. Como cliente aqui. Bom, o cliente entrou na OnTick, gostou, tudo. Aí lá ele tem 3 opções de robôs. Vocês têm alguma dica de como ele faz para ver essa correlação entre os robôs e ter um portfólio com uma boa assertividade? Se ele já começa e liga os 3 robôs, se é melhor ligar um? Uma dica para o cliente poder montar um portfólio de robôs.
que vocês indicam aí no momento? Olha, no momento, eu falo, eu gosto o Bocatan, né, por ele operar sempre de manhã antes de qualquer notícia, né, ali no momento que é mais especulativo, que você não tem, né, você não tem ações ditando o índice, você não tem mercado americano, é um momento especulativo. Eu prefiro no momento atual de mercado, o Bocatan, eu acho, minha opinião, ele vai continuar se saindo melhor que os outros, né? Porque ele vai entrar no momento que não é previsto. Claro que variação no mercado você não pode prever, você nunca prevê, né? Você tá aqui, acontece, salta uma bomba lá na Rússia e acabou, né? Vem aquela variação gigantesca. Mas o Bocatan, por ele ter essa questão de operar um momento, né? Um período muito curto de mercado, ele tá se saindo melhor no momento. Como é o Odin, eu tenho confiança nos robôs, eu tenho confiança que logo a gente vai estar limpando, né? Os 3 robôs vão estar positivos no ano, vão estar positivos, vão recuperar esse drawdown. A estatística mostra, né? Eu já tive, por exemplo, no Grogu, quando eu rodei ele, quando ele entrou na Untick, ele estava num drawdown muito alto, né? Eu até fiquei na semana, até comentei com o Rodrigo Malacarne, falei, nossa, Rodrigo, eu tô até com medo de lançar esse robô, porque ele tá num drawdown, né? Falei, ele foi um robô muito bom, ele, né, o drawdown dele não chegou nem a levar nem metade do acumulado, mas eu realmente estou apreensivo. E o robô, ele performou muito bem em dezembro, né? Inclusive, ele tá com esse drawdown pronunciado, mas se eu puxasse a operação dele de dezembro, ele tá no 0 desde que ele entrou na Untick, quer dizer, ele só perdeu o que ele ganhou. Então, eu confio que logo os 3 vão estar, né? Os 3 vão estar verdinho, vão estar positivo no ano, vão estar gerando um bom lucro aí para os assinantes da Untick. Mas no momento de mercado, o Bocatan ele vai operar num range, num horário mais tranquilo, né? Isso é um fato. E no momento eu acho que o Bocatan é o mais seguro para ser operado. Depois o Grogo, embora é o que está com o maior drawdown, mas eu acho que ele vai recuperar muito rápido esse drawdown, né? Como eu falei, né, a estatística dele mostra que quando ele roda sem limite de horário e sem limite de trades, ele está né, num desempenho bom, tanto que quando você coloca ele a partir das 11 horas nem tem loss, né? Os loss dele sempre vem dele estar posicionado antes das 11 horas. Então, ele tem um filtro que eu desenvolvi, né? Eu trabalhei meses para desenvolver um filtro que eu não vi nenhum outro robô comercial até hoje que eu conheça usa esse tipo de filtro, né? Eu trouxe da área de telecomunicações, é um filtro que a gente chama de passabanda. Então, é um filtro muito, muito legal e ele funciona, né? Ele funciona, só que ele não conseguiu prever essas volatilidades, né, que o mercado tem. Então, eu acho que o Grogu seria a segunda opção e o Din Djarin é a terceira. Também, tá? A gente está trabalhando aí para disponibilizar mais robôs ali para deixar, né, para o assinante. Hoje, nosso plano prevê até ter 6 robôs, né, com o assinante do plano do Tier 2 já teriam 6 robôs para rodar e a gente está em fase final, né? Vou estar disponibilizando, vão entrar mais 3 Mandalorianos aí pro time Ia perguntar isso também. Como é que tá a previsão para novos lançamentos? Sim, vamos. Inclusive, eu tava até preparando, tá? O slide para fazer hoje, mas eu quero primeiro colocar eles para fazer alguns dias de. Como eu fiz com esse, eu quero deixar pelo menos uns 15 dias, 20 dias coletando dados pela Untick, né? Vendo eles do outro lado da Untick até finalizar. Então, como ele está em processo de aprovação aí dessa parte, eu ainda não fiz, a gente não colocou hoje aqui, mas é até bom, outra oportunidade para a gente vir daqui um mês aqui, mostrar eles. Isso mostrar... A gente faz mais uma live só de lançamento dos novos para apresentar para o pessoal. Mostrar a recuperação do Din Djarin e do Grogu para o pessoal, isso aí vai ser muito legal. Mas assim, logo vamos ter o time completo aí, vamos ter 6 robôs aí disponíveis para os assinantes da Untick. Show. Pegando um gancho que você falou, por exemplo, percebeu que o Grogu ele opera melhor das 11 em diante. O cliente ele precisa configurar esse horário de abertura e fechamento do robô? Ou o cliente vai estar só com
seleciona o Grogo, lembrando que o cliente não precisa toda manhã ir lá e ativar na Untick o robô e desativar, a não ser que ele queira um dia estar com ele ativo ou não, mas uma vez que o cliente escolheu um plano de vocês, está no projeto e ativou um deles ou os 3, ele fica ativo, no final do dia ele fecha as operações, no dia seguinte o cliente não precisa fazer nada, ele continua ativo até o cliente ir lá e pausar ele. Mas ele fica ativo. Então, e essa configuração, essa percepção que ele opera melhor após as 11 horas, a partir das 11 horas, vocês já configuram internamente e o cliente não precisa fazer nada. Vocês vão ajustando aí para o robô performar da melhor maneira, segundo as estatísticas de vocês. Correto. Isso é ótimo porque é o que o cliente quer. O cliente ele não quer dor de cabeça, ele contrata o robô justamente. Claro, o cliente falou, é importante, tem gente que às vezes acha, até falando um pouquinho de maneira geral, né? O Silas até comentou que liga um robô, adquire um robô e não precisa fazer nada. A ideia é minimizar a parte operacional, estratégica, mas minimamente o cliente precisa acompanhar, ver se está ligado tudo certinho, fazer o mínimo de algumas configurações, mas é coisa mínima dentro de pensando em o cliente que opera manualmente e estudar o mercado e gerenciamento, fazer o trabalho que a gente até comentou um pouquinho no começo sobre como é que está o cenário aí de mini índice ou de mini dólar para um robô que opera em mini dólar. Então, hoje, até isso aí que você pegou, então, tá, com relação ao mínimo de esforço que ele vai fazer, é bem simples, né? Eu uso aqui a Untick, né? Estou, inclusive, com os robôs ligados, né? Tanto que eu até comento com o Mauro que eu adoro a Bocatã, porque na verdade é o que está melhor aqui na carteira, né? Sim. E a Untick, ela é bem prática, né? Então, ela já manda ali um resultado para você por e-mail, então, literalmente você não precisa se preocupar com nada. Você liga uma vez lá e acaba deixando. Mas o que a gente até fala, o mínimo que você vai ter que fazer é essa primeira interface que até se você está vindo de fora, né, você vai falar, pô, isso aí é difícil e tal, vou ter que aprender uma nova plataforma. Eu conheço outras plataformas, né, MT5, né, outros concorrentes aí da Untick, e vejo que ela é bem mais simples, você não vai precisar fazer tanta coisa, literalmente, como a gente até comenta, ele não é nem um white box, você vai ter que preencher tudo, baixar literalmente criar sua estratégia, você não vai fazer isso, você vai usar uma estratégia que já está pré-pronta, você vai colocar uma dosagem ali de quantos contratos você vai precisar, né? Perfeito. E se você quiser limitar a parte de ganhos e perdas, mas eu diria para essa parte, isso que eu já falo, que daí talvez já começa a se acabar tendo cuidado, porque se você começar a mexer com isso, aí sim você vai começar a ter problemas aí com relação a desempenho da resultado, desempenho. Isso, perfeito. Então isso aí acaba penalizando ali o usuário. Mas eu vejo que é bem simples, né? Então você vai colocar o robô e essa parte de entrou 11 horas, entrou outro horário, vai ficar uma análise aí do nosso mito aí do Mauro aí, que vai fazendo as análises e essas possíveis futuras correções aí. Lembrando, gente, a gente não vai ficar alterando isso de maneira assim louca, né? De alterar todo dia, a gente jamais faz isso, toma cuidado. E tanto que eu falo que eu uso, né? Então, os robôs estão sendo usados e continuarão, né? Então a gente quer que tenha essa recuperação aqui do grupo, queremos que tenha a recuperação ali do DIN, né? E o Bocatã que se mantenha nessa ápice que ele está, né? Então a gente, é lógico, sempre vai ter o drawdown, que nem o Mauro comentou ali, infelizmente, quando a gente liga o robô, que nem esse aprendizado que a gente teve, que quando a gente está performando ele numa plataforma, passamos a usar ele na Untick, tem esse delay ali, por mais que é mínimo, né? A gente tem que tomar esse certo cuidado, tanto que a gente está com preocupação com esse novo lançamento para não ter um baixo desempenho, que é muitas vezes por não testar na plataforma previamente. Então a gente prefere ali, minimizar impacto com o usuário, tentar fazer algo mais robusto, do que sair lançando ali qualquer robô só para dar número, e a gente não quer que dê número, a gente quer qualidade, né? Então, queremos manter ali poucos robôs, mas porém com qualidade. Infelizmente, no momento, a gente está passando por um drawdown, mas a gente sabe que isso é momentâneo, já conhecemos aí um pouquinho, já tem um pouquinho de bagagem aí que é só ter paciência, saber dosar e ter... É lógico, ter um robô bom também, não adianta se tiver um robô ruim também, você não vai conseguir. Mas, literalmente, se tiver uma paciência, se tiver
esperar a estratégia desempenhar, você vai colher bons resultados. Eu conheço muita gente ao longo do tempo desistiu de robôs e lá na frente viu que o robô estava lindo e é ele mesmo que acabou desistindo no momento errado, não esperou uma recuperação, ou acabou fazendo a autossabotagem. Então, quer falar alguma coisa também aí, Mauro? E com relação aos novos, se quiser mostrar alguma coisa também, eu já posso a gente até tem um projetar. portfólio muito grande de parâmetros, sabe? De parametrizações de robôs. Mas, assim, eu sempre gosto de analisar os robôs num período de 6 meses. Eu acho que em 6 meses o robô não performar, não recuperar um drawdown, pode indicar alguma coisa. Mas antes de 6 meses eu acho muito complicado você analisar, até porque eu faço muito teste, né? Quando eu fiz a live com o Malacarne, ele até se surpreendeu, que ele falou, olha, raramente eu vejo pessoas que fazem essa quantidade de testes nos parâmetros. E eu faço bastante, eu tenho muito, né? Quero, né, testar, eu gosto de testar bastante. E nós temos ali parametrizações nossas que já rodam há 3 anos, cara. 3 anos assim, nunca tiveram, né? Sempre tiveram drawdowns, mas sempre recuperaram os drawdowns, sempre estão fazendo novas máximas. Não renovo o que eu falo. Eu gosto muito de robô que, quando eu analiso, ele tem os drawdowns, obviamente, mas ele não tem, assim, os drawdowns não são, né, cada vez maiores, são sempre ali da mesma faixa de preço. Então eu prefiro 4 drawdowns de R$1.000 na história do que 5 drawdowns de R$200 na história, e a hora que eu ligo dá um drawdown de 2.000. Né? Eu acho que isso é o sinônimo do overfit total. E nós temos muitas parametrizações, mais de 70% das parametrizações nossas, elas são lucrativas se eu analiso qualquer janela de 6 meses, mesmo pegando os piores momentos do robô na história dele, eu pego uma janela de 6 meses e ele vai ser positivo. Então eu tenho bastante fé aí que o Grogo e o Dinjarin na próxima live já vamos estar, ó, galera, ó, tá aqui, ó, recuperamos, eles já estão positivos novamente, e agradeço a quem ficou junto com a gente, e o robô tá aqui para vocês. E além de tudo, vão estar os robôs novos aqui, né, que a gente tá pegando alguns dos parâmetros mais robustos que a gente tem. Algumas vezes eu sacrifico o ganho total, né? Eu comecei nisso como usuário, então eu sei que para cada usuário que está preparado para você ter um drawdown grande, para você ter um ganho maior, a maioria quer aquele drawdown pequeno, mas o ganho consistente, né? Pode não ser tão grande em valor financeiro, mas está sempre consistente, sempre apontando para uma tendência de alta. Eu sei que psicologicamente é muito difícil para algumas pessoas pegar um período de drawdown. A pessoa sofre demais, a pessoa não consegue nem performar depois na profissão dela, por mais que é um robô, ela já fica desesperada, ela começa a tocar de robô atrás de robô, o robô deu, no máximo ele dava 5 loss seguidos, então ele deu 5 de novo, vou colocar a multiplicada porque hoje vai ser gain. E aí vem outro loss e aí acaba de vez com a estratégia da pessoa. Então, assim, a gente prioriza, né, nós como Find Money, primeiro a gente começou, eu e o Silas começamos sempre como usuário de robô, apanhando bastante, então a gente tem a mentalidade do usuário, então a gente procura, né, disponibilizar robôs que não judiem tanto, né, do psicológico das pessoas. Perfeito, eu tenho até uma pergunta em cima disso. Você falou sobre mexer, o cliente começa a fazer estatística dentro da performance. Então, teve 3 dias de loss, toda vez que tem 3 dias de loss, por exemplo, não estou falando que essa é uma estatística do robô de vocês, no quarto dá ganho. Então, o quarto o cara vai lá e aumenta o lote, às vezes esse quarto é ruim, é um dia ruim de loss e termina de quebrar a conta do cliente ou tem uma grande defasagem ali. Quando que como é que vocês veem essa questão de aumento de posição no robô? Quando vocês acham que é seguro o cliente aumentar o número de contratos? E um parênteses até, os robôs de vocês sempre operam com número par de contratos, né? Porque vocês têm uma estratégia de fazer um preço médio, uma realização parcial, às vezes arrastar o stop para o 0 a 0 ou com um pouco de ganho, proteger a operação. Então ele opera sempre com números pares, vamos dizer assim, 2, 4, 6 contratos. E quando vocês sugerem, aqui na Untic fala até que a garantia é R$3.000, os R$3.000 por contrato ou R$3.000 para o mínimo de 2 contratos. Então, quem adquirir um robô, o mínimo que vai começar é com 2 contratos, para ter o preço médio. Esses R$3.000 que vocês sugerem
como garantias, seria por contrato ou já para esse volume de 2 contratos, esse volume mínimo? Seriam para o volume mínimo de 2 contratos, seriam 1.500 por Show. contrato. Show. E eu faço estudos, né, tá? Eu faço quando, né, é sempre um tema polêmico você falar do aumento de mão, né? Porque Sim. muitas vezes as pessoas não têm a paciência para fazer o aumento no momento certo. Eu faço bastante estudos e, né, eu acho prudente no caso desses robôs, realmente, se você, né, quando o robô atingiu 1.500, você colocar o terceiro contrato. Por exemplo, o Bo-Katan, ele tá com um acumulado aí de 700 e alguma coisa, 500 e alguma coisa no ano. Se ele atingir, quando ele atingir 1.500, a pessoa colocar o terceiro contrato, né? Porque Tá. seria aí, caso ele baixar dos 1.500 por Mas dá para contrato, colocar 3? Ou o mínimo é 2, mas dá para pôr 3 ou seria de números eu de 2, acredito 4, que 6? ele vai sair no terceiro contrato, ele vai sair junto com, né? Ele provavelmente, se colocar 3 contratos, ele vai sair 2 na parcial e aí Não, vai o terceiro não. vai arrastar. Há um tique que eu acho que não deixa, ele é de 2 É em 2 verdade, é ali no só de caso. 2 em 2. É que a gente É, então é tinha, de tem 2 em algumas, 2. tem no caso, em outras plataformas a gente consegue fazer isso que o Mauro até comentou. Até ele faz alguns estudos com relação a esse tema polêmico, né, que a gente até fala aí, a parte de marketing. Mas Sim. até, Otávio, eu pegando essa deixa, eu vejo que assim, não existe, e para mim, né, eu acho que não existe nada que fala assim, isso aqui é certo, isso é errado. Eu, sinceramente, Perfeito. o que é certo é o que dá dinheiro, né? Então, se o cara Sim. está fazendo de uma certa forma, ele assume o risco, né, e está fazendo essa estratégia de marketing, mas ele tem um capital para isso, ele sabe lidar com o personal, tem uma mentalidade certa, ele ganha dinheiro com isso, não vou falar que é errado, por quê, né? Então, eu vejo que, nesse caso, não é errado. Só que o que a gente percebe é que normalmente quando o cara parte para isso, é o cara que já está com aquela, que nem você comentou, ele já está com a banca baixa, ele está querendo buscar ali uma recuperação rápida. Então é a forma do fracasso. Então a gente percebe o quê? Nesse caso, né, se você está querendo buscar um marketing porque você já está, putz, isso aqui, putz, eu preciso me recuperar, eu preciso, eu tô no drawdown e eu preciso reverter esse cenário. Cara, se você está fazendo isso dessa forma, provavelmente é a forma do fracasso. Então, A nesse gente não sabe caso, qual que é o certo, mas o errado é querer então, aumentar quando tá perdendo, né? o errado, quando Não você tem está a forma. perdendo, se você está perdendo, você vai aumentar ainda. Ou seja, se você já está perdendo, quer dizer, não tá bem, Sim. né? Então você vai aumentar, então você vai acabar literalmente. Mas o que a gente percebe é que a hora certa de aumentar o número de contratos é o X da questão. Então, é aquela coisa de o cara, pô, beleza, eu comecei a ter um ganho aqui no mercado, e o cara já se anima na hora, já quer aumentar o número de contratos, ele perde dobrado. Então, isso aí a gente percebe que ocorre muito. Por isso que o Mauro até comentou, espera ele atingir um certo ganho para depois aumentar esse número de contratos, e mesmo assim a gente sabe que é meio contraditório. Porque, querendo ou Sim. não, beleza, de acordo com o backtest, você tinha um cenário que era o mesmo. E agora você fez o quê? Você, aos poucos, foi aumentando a dosagem, ou seja, todo loss que vira ali, por mais que ele seria mínimo, agora ele vai ser dobrado. Então, a Sim. gente vê que o pessoal tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora certa de ficar aumentando o número de contrato. É complicado porque a gente fala assim, esse mercado, até pegando a deixa ali, galera, se você está com dinheiro apertado, está com baixo capital, é difícil você entrar e sobreviver nesse mercado. A gente até brinca um pouco com relação. Se você tem um capital legal ali, você consegue trabalhar com um número bom ali em termos de valores financeiros, é bem mais fácil você se manter vivo nesse mercado. Agora, quando o cara está com o capital apertado, ele entra ali, que nem até a gente comentou, ele entra com o mínimo, né? Ele entra com os 1.500 ali. É bem mais difícil para ele sobreviver nesse mercado, porque a margem dele é bem menor, né? Então, se fosse fácil, todo mundo dobrava o capital, mas percebe que conforme o cara vai ficando com um capital muito superior ali, percebe que não é fácil assim ganhar dinheiro, cara. Se dinheiro fosse fácil assim, eu acho que nem eu, nem o Mauro, nem o Otávio não tava aqui, né? Tava operando um robô ali. Não é tão fácil assim. Dá dinheiro? Realmente dá. Tem pessoas que eu conheço ali, usuários ali, que tiram um ganho diário ali de 5 contos, 10 contos ali brincando, e é uma coisa assim, para o capital dele tá normal, entendeu? E muitas vezes tem pessoas que ganham muito mais que isso. Então tá. Só que, cara, não é assim, né? Você não vai entrar do nada e já vai sair ganhando seus 5 mil ali por mês ali só em robô e falando, nossa, eu posso parar, largar meu emprego. Então não é bem assim, galera. Vamos lá com o pé no chão. Estuda bem esse mercado, entra devagar e vai sobrevivendo, né, que a gente fala, porque o Sim. sobreviver no mercado já vai demandar uma certa dificuldade, que não é bem assim, você percebe que é rotatividade, não, tá?
Uma galera que entra empolgada ali, não dura 3 meses, daqui a pouco o cara sai e ainda fica falando mal para todo mundo. Isso aí é tudo mentira, é TP, não dá dinheiro. Ou, Principalmente que opera na mão, que tem os fatores emocionais, gerenciamento, aquilo que a gente fala parece que é transferência de responsabilidade, mas é complicado. E aí o cara fala, não dá dinheiro, isso aí eu prefiro operar na mão, eu entro lá comprado no começo do dia, isso aí, entendeu? Então o cara, é cada uma que a gente vê que até dá risada. Mas é que nem eu falei, para mim, né, eu vejo que não existe o certo e o errado, existe o que dá dinheiro, só que você tem que ter a sua mentalidade, você vai aprender, né, tem que ter uma experiência, né, e essa experiência vai adquirir ao longo do tempo. O Mauro, ele até a parte de estudo, cara, cada estudo que aparece pra gente fazer é normal. Os caras, faz tal coisa, combina e faz. E você percebe que não é, o cara tá buscando uma forma milagrosa que não existe, né? Então ele quer. E é difícil encontrar esses robôs retinhos. Tudo que você vê assim, galera, que é muito retinho, muito bonitinho, realmente ali tá escondendo alguma coisa, né? Então alguma coisa ali tá errada, pode ter certeza que reto não tá. Demo. Esquece. Porque se for reto, se for uma coisa assim linda, ou ele tem um aumento de posição, vai ter alguma coisa ali que vai estar quebrando. Pode ser aquele 1%, né, que a gente fala, aquele 1% pode levar a sua banca inteira. Exato. Ele não vai retornar na média, vai ter um dia que ele não vai retornar na média, pode ficar certeza que um dia vai acontecer. E pior que a gente brincava muito com isso, eu adorava esses robôs de aumento de posição e arrastar a posição para um dia para o outro, ixi, cada loucura que a gente faz. Mas assim, outra coisa, tá? Os próximos robôs, isso foi você não foi o primeiro que levantou esse ponto do número par de contatos. Então, os próximos robôs eu estou trabalhando para eles serem possíveis de ser rodados com um contrato, né? Então, eu não vou mais ter parcial, porque eu vi que muita gente, né? Algumas pessoas vieram procurar a gente também na nossa página do Telegram e perguntando, mas não teria como rodar o robô com somente um contrato? Porque falei, não, beleza, então esses não dá, porque a parametrização deles já foi, né, já foi pensada com a possibilidade da parcial, break-even, né, trading stop, mas os próximos eu estou trabalhando uma das características que os três eles vão ser possíveis rodar com um contrato só, não vão ter parcial. Perfeito. É isso, pessoal. Eu acho que é isso. Já estendemos bem também aqui, né? Não sei se tiver pergunta. Completando aí quase 1 hora. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer aqui no bate-papo, estamos à disposição. Lembrando que a gente tem a nossa parceria, né, com a Nomos, aqui no nosso escritório. Então, o cliente que adquirir esse robô, quem não for nosso cliente ainda, tiver interesse em adquirir, se tiver aqui no nosso escritório, o pessoal disponibilizou aí 30 dias gratuitos, até 2 contratos, sem mensalidade, né, para nossos clientes. E é isso. A pessoa já pode testar, né? E muitas vezes é aquela coisa, mas eu quero testar em conta real. Então, você já pode testar em conta real. Aproveita que é gratuito, né? Então, faz uma certa validação ali. Muitas vezes a pessoa também é nova no mercado, já tem a carteira dela ali de diversificação, já está com um bom capital ali investido e fala, pô, a parte de capital de risco, eu quero operar o mercado futuro com day trade automatizado. Cara, um bom momento para você experimentar. Não precisa ser só Fine Money, você pode testar outras estratégias ali na plataforma, mas a gente percebe ali que, independente do que seja, esteja aberto, né? Aquela mente aberta a tudo, né? Não seja aquela pessoa que fala, pô, isso aí não, isso aqui sim, nunca quero nem entender do mercado. Tem que buscar entender e ser aberto, senão a gente fica na pré-história e acaba não entrando nesse bonde de tecnologia que está ganhando cada vez mais aí mercado, cada vez mais plataformas, e é algo bem, bem bacana. Eu recomendo sempre, independente de quem seja, meus colegas, eu até comento, vale a pena você entender, né, e conhecer. Não diga que talvez não seja o seu perfil, né, a gente até comenta que tem muitas pessoas que escolhem que realmente não é o perfil dele de risco, mas às vezes ali você pode, nesse mercado, entender e ter uma nova fonte de renda, né, que a gente até comenta. Você pode ter uma nova diversificação na ster carteira e aproveitar, né. E é bem divertido, né? Você chegar ali no final do dia, pô, olhei, teve gain, olhei, tive loss, pô, é legal você ter aquele prazer ali de ver ganhos. Assim como quando a gente tem a carteira nossa de ações, você vê uma ação que subiu ali, subiu 2, 3,
5% no dia, pô, eu tô feliz pra caramba. Então é uma coisa bem legal. Eu recomendo ali pela emoção ali até a gente comenta que é o pequeno vício nesse mercado. Pô, show de bola, show de bola. E é isso, eu acompanho vocês aí de perto, sei a dedicação que vocês têm aí com o trabalho, em cima dos robôs, são super dedicados, estudiosos. O Mauro aí mostrou um pouquinho aí do dia a dia dele, os estudos que ele faz constantemente para estar melhorando, tá chegando aí na excelência, na melhor performance para vocês. Então, podem confiar, pessoal sério, tá há muitos anos aí já no mercado. E eu acho que daqui para frente, como sempre, só tende a melhorar e ser cada vez mais sucesso. É isso aí. E se quem tiver dúvida também, a gente tem um grupo, né? Depois passo aí o link, mas pode procurar a gente ali no Telegram, você vai encontrar e pode até entrar em contato direto comigo, direto com o Mauro ali, a gente está disposto a atender todo mundo. Com certeza. As portas estão abertas aí também para divulgar e tem o Instagram também, né? Tem o link no Instagram para entrar em contato, o site. É isso aí. E agradeço também você, Otávio, pela oportunidade aí. Imagina, tamo junto. Primeiro de muitas, né? Já teve a de inauguração com o Malacarne, mas aqui comigo, né, já deixamos aí um spoiler aí para fazer outra mês que vem, ou quanto antes, quando tiver o lançamento das próximas estratégias, e as portas estão abertas. Quiser fazer isso mensalmente, semanalmente, contar um pouquinho aí, tá acompanhando, a gente está de portas abertas, estamos juntos sempre. Eu que agradeço aí o tempo de vocês, tá trazendo aí um pouquinho de informação, novidade aí para os nossos clientes. E estamos de portas abertas para vocês, parceiros, e nossos clientes também. Com certeza, com certeza. A próxima aqui vai ser dos novos já. Talvez o Mauro já deixe aqui os 3 principais aqui de lado, e a gente só para apresentar ali as pimentinhas novas ali. A gente deixa só para mostrar, que nem ele falou aí, esse mês foi turbulento em algum deles, vamos mostrar a recuperação, se Deus quiser. Potencial tem, não tenho dúvida. Beleza, então. Obrigado a todos aí. Até a próxima. Obrigado, então. pessoal. Mauro, Silas, pessoal, obrigado. Desculpa estar sem vídeo, mas é que a internet aqui tá muito ruim hoje. Não se preocupe, Mauro. Celular. Mas valeu. O áudio foi excelente. Não podemos ver seus olhos azuis. Obrigado aí. Obrigado, pessoal. Beleza. Até a próxima. Boa semana para todos. Um abração. Tchau, tchau.